Entender quem é o seu orixá de cabeça e qual é o raio que te acompanha na sua missão encarnatória é facilitar a sua caminhada durante a sua missão. Quando você tem o conhecimento de quem te acompanha, de qual energia, de quais são as características que você tem, né, que tem ali gritante na sua vida em relação ao seu orixá de cabeça, as características que você carrega dessa energia, você consegue buscar o autoconhecimento e se entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso equilibrar, o que eu estou ainda ali em desequilíbrio, o que eu domino mais nas características que eu carrego na minha missão encarnatória, nessa minha encarnação, né, com esse orixá regente. Então, vocês estão no De Papo com a Lenha, o meu nome é Fernanda, sejam muito bem-vindos. Eu estou aí numa saga de trazer para vocês os 7 raios, a importância de entender quais são os 7 raios que todos nós temos e que prevalecem na nossa vida, mas que existem 3 raios específicos que você vai ter na sua caminhada aí de vida para facilitar, impulsionar e trazer muita elevação espiritual para você. Eu falei primeiro do raio azul. Ele é o primeiro raio entre todos os 7 raios. Como eu expliquei, todos nós carregamos a energia dos 7 raios, né? O mundo, o universo e todos os elementos do universo carregam a energia dos 7 raios. Sem essa energia não existiria vida. É como se fossem partículas, eles são facetas de Deus. São facetas divinas de Deus que nós carregamos. Só que existem 3 raios que vão te acompanhar. Aliás, o terceiro, ele é cíclico. Então, de tempo em tempo ele muda. Então, o que acontece? O primeiro é o raio de cabeça, né? É o raio que você carrega como a sua característica maior, como o seu nascimento. Esse raio você vai levar durante todas as suas encarnações. Esse é o raio raiz, é o raio de cabeça. O segundo raio é o raio missionário, ou seja, esse raio ele só vai estar com você nessa encarnação. Então, na próxima é alterado, você vai ter aí uma mudança de raio ou não, né? Pode ser que permaneça o mesmo, mas normalmente muda, não necessariamente vai permanecer o mesmo. Esse raio ele está ligado ao seu mentor pessoal. Aquele seu amigo, que eu já expliquei no primeiro vídeo, é até importante vocês conhecerem todos os raios, se puderem assistir os outros que eu já gravei, vocês vão ter aí um entendimento maior, porque eu venho trazendo explicações de todas as características, e como eu falei que o terceiro, ele é cíclico, ou seja, conforme a sua necessidade vai alternando de raio, é importante você conhecer todos, até para você conseguir identificar. Então, o segundo, ele está ligado muito ao seu mentor pessoal, aquele seu amigo que fez aquele trato antes de você encarnar e que ele acompanha você durante toda essa vida para facilitar que você não saia da sua essência. E quando você sai, que é o desequilíbrio, quando você não está agindo de acordo com o que o seu coração deseja, então você está fora da sua essência de vida, da sua essência divina. Então, esse mentor, que é o seu amigo, que te conhece mais do que ninguém, que foi uma pessoa onde conviveu com você, ou lá no astral, ou vocês conviveram em outras vidas, então ele conhece muito de você. É como se fosse a sua mãe e seu pai, que te conhecem na palma da mão. Então, ele sempre, quando você está desviando ali o seu caminho, ele procura te mostrar o que é melhor para você no sentido de voltar para a sua essência, de sempre estar alinhado à sua essência. Então, esse é o segundo raio. O terceiro é o cíclico. Ele vai agir na sua vida de acordo com as suas dificuldades. Por exemplo, nesse instante presente eu estou com uma dificuldade de ser uma pessoa mais concentrada, de ser uma pessoa com foco
na minha missão, com foco em algo que eu desejo realizar, em algum projeto, algo profissional, algo pessoal, minha vida amorosa. Então eu estou precisando demais, por exemplo, do raio amarelo, que me traz ali um discernimento, me traz uma lucidez, me traz uma clareza do que eu devo fazer, clareza de informações para a minha mente. Então esse raio, ele vai te acompanhar, por exemplo, durante aí, vamos colocar, no mínimo, uns 6 meses. Ele vai estar com você, facilitando e trazendo crescimento cada vez maior dessas características que você está precisando desenvolver. Exemplo, eu tô numa fase que eu tô muito medroso, eu não consigo, sabe, colocar ali como prioridade as minhas vontades, os meus desejos, eu não consigo me olhar para a minha vida como individualista mesmo, mas não pro lado negativo, mas sim, sabe aquela pessoa que só pensa no outro, no outro, no outro, só vive pro outro e vai se deixando de lado? E aí você perde a sua individualidade. Então, o que que você está precisando? Do raio azul. Ele te traz essa individualidade, ele te traz coragem, determinação. Ele tem essa questão do guerreiro, né? Mas não do guerreiro para enfrentar a luta, mas do guerreiro para enfrentar as suas dificuldades, para enfrentar os seus maiores desafios, que é você mesmo, que é você conseguir vencer o seu medo de repente tomar uma atitude, de começar algo novo. É um estudo que eu estou começando, mas eu estou com certas dificuldades de até ali, sabe, me sentir pertencente ao grupo, então eu preciso de coragem, de determinação, porque é o que eu desejo seguir, mas eu estou com medo, eu estou inseguro, então eu vou ter ali comigo o raio azul durante um tempo até que você consiga trabalhar e ter a consciência, né? Porque para você trabalhar o raio, você tem que trazer a consciência do que deve ser mudado dentro de você, e ele vai facilitar para que você agregue dentro da sua vida as características que você está precisando para aquele momento. Esse é o terceiro raio, que é o terceiro, que é o cíclico. Só que o cíclico ele vai alternando conforme a sua vivência, conforme as experiências da sua vida. Por isso que a gente tem na nossa vida presente todos os 7 raios, porque em algum momento da sua vida ele vai alternando nesse terceiro raio. Mas esse principal é quem eu vou falar hoje. E aí depois também vocês podem ir maratonando os vídeos em relação aos raios para entender cada um, cada característica, todos os desafios deles, porque assim como você tem características positivas, se você está desequilibrado emocionalmente, se você está fora da sua essência. Eu falo muito de essência aqui e as pessoas me perguntam, Fernanda, o que é essência? Essência é você estar vivendo dentro da sua verdade. O que é ético para você? O que realmente te traz felicidade? O que realmente te traz realização? Como você convive com as pessoas? Como você trata as pessoas? Como você lidar com as dificuldades da sua vida, com os obstáculos, com as incertezas, né? Então, isso é essência. Quando a gente está em desequilíbrio com a nossa essência, ou seja, você não está vivendo dentro da sua verdade, você se perdeu por algum motivo, normalmente é por as pessoas te julgarem, as pessoas te culparem. Muito na infância, quando não são dos pais, mas sim às vezes de professores ou de algum cuidador que ficou com você na infância e colocou na sua mente, né, agregou ali na sua mente a questão de você não é merecedor de tal coisa porque você não obedeceu. Você não merece isso porque você não obedeceu. Então eu vou te dar isso agora porque agora você está merecendo. Isso, querendo ou não, vai implantando dentro da nossa mente quando criança o sentimento de não merecimento. E isso não vai, às vezes, a criança não vai sentir ali, quando criança, não vai conseguir identificar esse sentimento, mesmo que esteja ali brotado dentro da sua alma,
não vai conseguir identificar isso no seu dia a dia, mas quando adulto é quando vem a cobrança e você começa a se desvalorizar, você se sente inseguro em tudo que você faz, tudo você pede a opinião dos outros, sabe? Você não sente a segurança, você não se sente merecedor. O não se sentir merecedor é não se sentir feliz com o que você realiza, é não se sentir seguro. Olha, eu não tenho dúvida, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu vou fazer, é assim que eu vou agir, independente das pessoas me criticarem, independente das pessoas colocarem ali as suas opiniões de que não seria o melhor caminho que eu devo seguir. É claro, sempre dentro de um caminho de ética, né? Eu estou falando, não estou falando para vocês fazerem nada aqui de errado, irem para um caminho escuro, um caminho errado, onde realmente não vai te trazer evolução, mas sim vai trazer mais sofrimento ainda. Então, quando nós somos pequenos, é onde são implantados os padrões limitantes, que quando adultos a gente começa a sentir o impacto disso na nossa vida, o impacto da escassez. A escassez normalmente acontece com pessoas que realmente foram muito criticadas, foram criticadas pelos pais. Às vezes pais muito exigentes que falavam, você não fez mais que a obrigação. Às vezes a criança vem toda feliz, né? E mostra aquele desenho dela, ou vai mostrar uma lição que ela fez ali toda contente, achando que, sabe, estava arrasando. E o pai vai lá e joga um balde de água gelada na cabeça. Falou, você não fez mais que a obrigação, é isso aí mesmo. Né? Então, tudo isso vai trazendo pra gente um sentimento ruim. E quando adulto é que isso vai rebater na nossa vida e que a gente vai ter que novamente identificar, às vezes não a situação, porque muitos não vão lembrar o que passaram na infância para que hoje estão passando por certas situações de complexibilidade na vida. Mas não precisa ter a identificação do que aconteceu, porque o que aconteceu, ele vai se repetir na sua vida durante toda a sua caminhada como adulto, de outras formas, mas sempre voltado para algo que você tem que trabalhar. Então você tem que se voltar, né, para dentro de você e falar assim, peraí, o que eu tenho que trabalhar em mim? Eu tenho que trabalhar o meu medo, eu tenho que trabalhar a minha insegurança. O que está me trazendo essa escassez? É a falta de merecimento. Então, assim, nada de culpar os pais, os educadores e as pessoas que realmente implantaram aquilo que eles sabiam também, porque também vem de uma criação, de uma educação que olha, vai aí durante milhares e milhares de anos, um passando para o outro, um padrão mesmo no coletivo. A gente pode observar que muitas pessoas têm aí uma pobreza, uma falta de conhecimento, uma pobreza que eu digo na questão de autoconhecimento próprio. Às vezes não sabe, não tem nem interesse de buscar, mas não porque ela não quer, de repente é por uma cultura mesmo que foi implantada dentro da mente dela, ou algo que não era realizado pelos pais. Então, por isso, eu acho importante, né, e venho com esse canal com uma missão, não só para os adultos, mas que vocês transmitam também para os seus filhos desde cedo a questão de se autovalorizar, sabe? Das crianças conseguirem identificar as suas capacidades, as suas habilidades, porque às vezes nós ficamos perdidos quando adultos, porque nós não fomos incentivados pelos nossos pais e educadores, e tá tudo certo. Eu tô chegando nessa questão não para culpá-los, mas sim para perdoá-los e entender que eles também foram criados assim, mas que você pode quebrar esse ciclo. Você pode quebrar esse ciclo com seus filhos, com seus sobrinhos, com as crianças ali que você tem o contato, facilitando e trazendo para eles a dimensão de capacidade, de habilidade que eles têm a desenvolver, de como eles são merecedores, de como eles são fantásticos no que eles realizam. Buscar ali facilitar o caminho do seu filho, às vezes ele apresenta uma facilidade em desenho,
ele apresenta facilidade em tocar algum instrumento e que às vezes é deixado de lado, né? Você não engrandece essa questão nele, não faz ele crescer como e desenvolver cada vez mais aquela habilidade dele. Ou não dá nem importância, né? Não é só elogiar, mas sim incentivar. Eu acho que mais que elogiar é levar o incentivo para as crianças para que eles realmente pensem grande, né? Não passem por nenhuma dificuldade quando adulto em relação a não se autovalorizar, a não trazer o alto valor para ele mesmo. Por isso que hoje tem uma geração, né, de adolescentes aí muito inseguras, eles não conseguem às vezes tomarem atitudes, muitos estão perdidos em relação ao que fazer, como se comportar, o que é certo, o que é errado. Então, quando a gente traz isso dentro de casa e começa a levar para os nossos filhos também o autoconhecimento da universalidade, do autoconhecimento da espiritualidade, não como religião, mas sim como seu autocuidado, das suas bioenergias mesmo, né? Incentivando ali seu filho a fazer um relaxamento, ter um momento só para ele, às vezes ali no momento de dormir, sabe? De acalmar a mente, de pensar em tudo que ele deseja realizar na vida dele, como criança, não vendo como um adulto, porque também é muito ruim você criar expectativas dentro do seu filho, já dizendo quando pequeno, o que você quer ser como quando crescer? Parem de colocar isso dentro da mente do seu filho desde cedo, o que ele quer ser quando crescer. Ele não sabe, ele só quer ser uma criança naquele momento. Então, em vez de perguntar o que ele quer ser no futuro, incentiva ele agora no presente com as habilidades e capacidades que ele já apresenta ali para você. Ele tem uma habilidade em falar muito bem, em se comunicar com as pessoas, ele é muito. Ele tem ali a questão, sabe, do envolver as pessoas. Então, por que não incentivá-lo cada vez mais, de repente, com livros, para que ele possa desenvolver mais habilidades, terem mais palavras aí para a sua comunicação, trazer para ele de forma lúdica mesmo, né? Não de forma chata, que ele entenda como uma obrigação, senão realmente ele vai desistir. Mas é essa questão que eu acho, né, que dentro do que eu estudei e que eu venho apresentando hoje para os meus filhos, que eu também tenho, e que nós, dos nossos pais, não tivemos essa oportunidade porque eles também não tiveram, esse conhecimento. São poucos os que tiveram incentivo das suas habilidades e capacidades e que hoje são muito bem reconhecidos aí financeiramente, são muito ascensionados na questão de conhecimento, porque poucos pais, às vezes, incentivaram e impulsionaram e multiplicaram as capacidades dos seus filhos. Então vamos trabalhar primeiro o auto-perdão, né? Não julgando e nem apontando aqueles que nos educaram, porque às vezes também não veio dentro da sua casa. Como nossos pais trabalhavam, por muitas vezes nós ficávamos ali sozinhos desde mais cedo, né, do que hoje. Então eles precisavam trabalhar, então às vezes a gente ficava ali com o irmão mais velho ou ficava com uma pessoa que poderia dar ali um acompanhamento para você, ou um parente, ou um cuidador, ou na escola. Então cada um tem aí a sua história, vamos respeitar a sua história, mas vamos tentar pro agora mudar isso, porque não é porque você teve essa educação que você não teve esse incentivo e que hoje você paga por isso. Às vezes não, sempre, né? Nós pagamos por uma questão de falta mesmo de conhecimento, de amplificar o autoconhecimento do seu filho desde cedo. Então vamos mudar isso dentro da nossa casa, com as crianças que a gente tem acesso. Vamos mudar dentro da gente e procurar entender o que a gente precisa melhorar. O que eu faço que eu não me orgulho
e que eu sei que isso acaba me prejudicando a minha vida, prejudicando a minha evolução. Eu não consigo sair do lugar, eu não consigo, sabe, ter reconhecimento do que eu faço, eu não sou valorizada pelas pessoas, mas você se valoriza, né? Então, eu estou trazendo hoje aqui a informação sobre os raios, não é à toa, não é só para você saber que orixá você carrega de cabeça, que orixá te acompanha durante a sua vida por acaso, e sim para você trabalhar para que você sempre esteja em equilíbrio com o seu orixá, para que você mostre ao universo o que você veio fazer nesse mundo, para que você se destaque, né? Para que você seja magnético em tudo que você realizar, para que você atraia para sua vida pessoas certas, pessoas que têm a ver com você, não pessoas que você de repente bate cabeça e que não dá certo. Está tudo bem a experiência, mas como que é bacana quando a gente acerta esse caminho, né? Fala, nossa, a gente não fez tantas curvas ali, a gente foi para um caminho direto e deu tudo certo. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou trazer agora as características para que não fique tão longo. Então, quem é do raio amarelo, que é Ibeji, e os Ibejis, para muitos, né, dentro da mitologia e dentro de algumas religiões, como a Umbanda, um Candomblé, as religiões afros, né, elas conhecem Ibejis como crianças. Só que em outro vídeo eu vou explicar que as crianças no qual eles conhecem Ibeji são figuras, né, como arquétipos, porque no mundo espiritual não existe crianças. Todo espírito que desencarna, mesmo quando criança, quando chega no mundo espiritual, ele é um adulto. Então isso é para um outro vídeo, eu só quis aí trazer um pouco mais de conhecimento sobre Ibejis, porque muitos vão achar que eu estou falando de crianças, como na Umbanda, que são conhecidos como Cosme e Damião, e não são. Então, Ibejis que eu estou falando é uma linha de guias espirituais, onde eles trabalham, são normalmente pessoas que carregam características que gostam muito do crescimento, que estudam muito, que buscam muito ter respostas para tudo. Eles não aceitam às vezes aquela resposta pequena, sabe quando o pai às vezes quer encurtar, tá ali com pressa e o seu filho te pergunta alguma coisa e você dá uma resposta muito nada detalhista, né? Então o Ibeji, ele não sabe lidar com isso. Se ele não obteve a resposta para aquilo que ele desejava, de repente por uma pessoa, ele vai buscar de outras formas. Ele vai ler, ele vai buscar aí na internet, vai buscar em livros, vai buscar os melhores profissionais ou pessoas que dominam o assunto para que eles consigam chegar na resposta que trazem para ele a clareza e que convença ele que aquilo realmente é verdadeiro. Então, é um raio que trabalha muito dentro da verdade, né? Eles são muito... normalmente, onde eles chegam, eles levam muita iluminação, porque são pessoas que carregam com eles mesmos a clareza. Eles têm o dom de levar para as pessoas, de se comunicar, de levar para as pessoas de forma simples e fácil algo que de repente para uma outra seria muito difícil de explicar. Então ele leva com ele. Gente, eu tô aqui com a companhia da minha gatinha Olivia. Ela adora participar dos vídeos. Qualquer dia eu mostro ela aqui, que agora ela tá para lá, mas acho que ela vai vir aqui agora. Então eles carregam com eles, são pessoas que carregam a concentração, são pessoas focadas, vamos ver, são pessoas que têm a facilidade aí de se comunicar, têm a facilidade de criar parcerias, porque, olha aí, ó, ela usa o arranhador bem na hora que eu tô fazendo o meu vídeo.
Então, as pessoas do raio amarelo, eles têm a facilidade de se comunicar, de levar clareza com simplicidade. Eles têm essa questão de ter parcerias de facilidade, terem facilidades em ter parcerias com pessoas, porque eles carregam um brilho diferenciado no sentido de se destacar. Então, muitas pessoas gostam de tê-los juntos ali para, de alguma forma, ser um amuleto, ser uma pessoa que atrai muito fácil, uma pessoa magnética. Não que os outros raios não sejam, tá, gente? Mas assim, esse raio amarelo, as características dele no positivo, ou seja, no seu equilíbrio, quando você realmente está guiando a sua vida dentro da sua essência, dentro da sua verdade, você vai sentir essas características. Então, se você se identifica com essas características, você é uma pessoa muito que gosta de aconselhar, que gosta que tem a facilidade de observar tudo, você é muito observador, muito observadora. Então, antes de se colocar, você observa muito. Antes de tomar uma atitude, você observa bastante. Então, essas são as pessoas do raio amarelo. Só que, como eu falei, nem tudo são rosas. Quando você está em desequilíbrio, quando você não está equilibrado emocionalmente, quando você não está dentro da sua verdade, não está dentro do seu caminho ainda de verdade, ou às vezes você está oscilando, né? Porque se você está aqui é porque você está buscando uma evolução e está tudo certo. Então, de repente, você ainda está oscilando entre o positivo e entre o desequilíbrio. Então, esse raio no desequilíbrio são pessoas muito autocríticas. Elas se criticam muito. Elas se exigem demais. Porque como elas são pessoas que buscam muito conhecimento, estudam muito, nunca param de estudar. É um estudo infinito e sempre buscando ali para ela a certeza e a verdade daquilo que ela está estudando, daquilo que ela está buscando como conhecimento. Enquanto ela não tem uma explicação que leve a ela a certeza e a verdade, ela não para de estudar aquele assunto, enquanto ela não se sente segura em relação àquilo. Mas no desequilíbrio, são pessoas que às vezes ficam muito no teórico, porque por questão de estudar demais, quando você está desequilibrado no raio amarelo, você não coloca em prática, você só estuda. Ah, eu estudo isso, eu estudo aquilo outro. É uma pessoa que tem a facilidade de passear aí por muitos mundos, né? Por vários assuntos diferentes, mas que ela não cria raiz no sentido de colocar em prática. Ela tem muito teórico, mas ela não coloca em prática o que ela estuda. Então ela fica ali na insegurança, é uma pessoa que no desequilíbrio, ela fica muito em dúvida, ai, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu caso, eu compro uma bicicleta? Então são pessoas que tudo bem a gente ter dúvida, porque a dúvida ela é importante antes que você de repente mete aí os pés pelas mãos. Então é bom a gente dar uma observada, a gente ficar um pouco em dúvida, mas isso num relativo tempo curto, né? Mas essas pessoas do raio amarelo, quando estão em desequilíbrios, ela fica muito tempo. É uma dúvida eterna que ela nunca se resolve e ela precisa da confirmação de outras pessoas. Elas precisam que outras pessoas falem, não, é isso mesmo, faz isso daí, eu acho que tem tudo a ver com você. E não é assim que tem que ser, né? Porque você tem que saber o que é melhor para você e não o outro. E no seu desequilíbrio, você acaba buscando muita confirmação das pessoas, muita aprovação das pessoas. Então você é autocrítica, às vezes você critica também as pessoas, né? E acaba aí criando uma confusão. Você às vezes fica ali muito na dependência dessa opinião do outro e fica muito em cima do muro. Então essas são as características negativas do raio amarelo. Então vamos trabalhar, gente, muito o nosso autoconhecimento. Se você observou, você falou, nossa, Fernanda, eu sou do raio amarelo, eu sou de IBEGI. Então, como eu estava falando, IBEGI são guias que não são crianças, mas que eles carregam dentro deles uma energia
de nascimento. E Beji quer dizer nascimento. Então, eles querem que você... Ele traz a energia de você renascer a todo tempo, de você criar novas coisas, de você ser inovador, porque você tem essa desenvoltura em estudar muito, em estudar sobre vários assuntos, só que busque o equilíbrio. Então agora eu só vou falar sobre 3 maneiras que você pode me falar, Fernanda, mas eu então notei que eu não estou em equilíbrio, eu ainda estou oscilando entre o positivo e o negativo. Quando eu estou de boa, meu emocional tá bacana, eu estou no meu positivo, mas quando eu deixo o meu emocional cair, eu já senti que eu sou crítica, eu sou muito autocrítica, né? Fico muito ali, sabe, me apunhalando por tudo que eu faço e não acho que eu faço certo, mesmo que você faça, você acha que não faz. Então vamos trabalhar isso. Qual que é a melhor forma de você se aproximar mais do seu orixá, de você receber mais essa energia em equilíbrio e buscar esse equilíbrio na sua vida? Primeiro, né? Trabalhar as suas emoções, trabalhar a raiva, trabalhar a culpa, trabalhar a dó, trabalhar essa questão de do perdão, né, que eu falei aqui, de não ficar culpando o outro por você hoje estar passando por alguma situação que não é bacana e que poderia, ou até você se culpar mesmo, né? Ah, eu poderia ter feito isso quando era mais novo, eu poderia ter realizado isso, eu poderia ter ido por esse caminho, por que eu demorei tanto, que nem... Aí vocês vão me questionar, nossa, eu fiquei em cima do muro, olha, muitos e muitos anos, eu passei minha vida inteira em cima do muro. Não tem problema, você tá vivo? Se você tá aqui, você está, né? Se bem que aqui eu estou com muito e muito amparo espiritual, né? São meus amigos que me acompanham aqui. Então eles não estão vivos, mas eles são muito bem-vindos aqui, porque eles intensificam ainda mais esse meu vídeo. É uma missão mesmo de coração e de alma que eu levo para vocês, assim como eu tive, eu procurei, né, esses conhecimentos para que eu pudesse levar a minha vida de forma mais evolutiva e buscar dentro de mim o meu autoconhecimento. Eu espero com essa minha missão, com esse meu canal, que muitas pessoas também sejam mais lúcidos, né, da vida que quer viver, da vida de quem você é de verdade, valorizando quem você é. Então, se esse vídeo faz sentido para você, por favor, curte esse vídeo, manda para aquele amigo que você fala, nossa, porque agora vocês vão começar a analisar as pessoas também. Quando as pessoas virem falar com vocês vão falar, ah, esse é do raio azul, ah, esse é do raio amarelo, ah, não, minha mãe é do raio rosa. Então, é bacana vocês conhecerem todos, né? Então, eu já gravei aí, esse é o 3º vídeo que eu estou gravando, apesar de ser o 2º raio, né? Na ordem dos raios, o raio amarelo é o 2º, mas em homenagem a Iemanjá, eu já deixei gravado o rosa na semana dela. Então, procurem o autoconhecimento. E como que eu faço isso? Se conectando, antes de dormir, você pode se conectar mais com a sua espiritualidade, com o seu mentor pessoal, porque eu não expliquei aqui que o raio de missão, né? Porque às vezes você não tem esse raio amarelo, por exemplo, no raio de cabeça, no raio de orixá, que é o raio raiz. Mas você tem esse raio no seu 2º raio, que é o raio de missão. Então, assim, primeiro tenta identificar qual é o seu raio principal, que é o raio raiz. Depois que você conseguir identificar quem é o raio raiz, aí você passa para os outros 2 raios para não complicar a sua mente, tá bom? Então, antes de dormir, peça para que o amparo esteja com você. Ah, Fernanda, mas que amparo? Você vai ter contato. Contato que eu digo, você vai começar a sentir. Quando você se conecta com a espiritualidade, você vai começar a sentir eles com mais facilidade. E nada melhor do que quando a gente dorme, porque a gente realiza viagens astrais. E dentro das viagens astrais, a gente também consegue esse contato com a nossa espiritualidade para que eles nos ajudem a andar dentro da nossa evolução. Qual o nosso caminho de evolução? Então, antes de dormir, coloque uma música tranquila,
Podem praticar também meditação, relaxamento, como eu já expliquei em alguns vídeos meus. Se você quer saber realizar relaxamento e meditações, volta a alguns vídeos meus para que você também acesse esse material que é bem bacana. Cuide desse seu lado que você, sabe, para a sua mente um pouquinho, que você ouve você e não o mundo. Então, nada melhor antes de dormir. Essa é uma das melhores práticas para se ter o contato com a espiritualidade e para amplificar cada vez mais esse raio dentro de você. Então, você pode se imaginar numa praia, recebendo esse raio amarelo do sol. Então, se você realizar isso todo dia, daqui a pouco você vai ter contato até com o seu mentor pessoal. E não precisa ter medo, tá, gente? Porque ele é um grande amigo seu. É bem bacaninha o contato com a espiritualidade. Eu tenho, assim, muita facilidade hoje, depois de desenvolver aí um trabalho de espiritualidade já por um bom tempo. Eu tenho uma facilidade de entrar em contato com eles, então eu recebo informações. Então, a gente tem informações privilegiadas. Você entra em contato com eles pelo astral, você entra em contato com eles assim como agora, porque eu falei para vocês que eu estou aqui com a espiritualidade. Eu até acredito que vocês vão sentir uma energia bacana nesse vídeo, porque eles também estão aí trabalhando as dificuldades de vocês, e principalmente o raio amarelo, mesmo para aqueles que não são do raio amarelo, estão recebendo aí uma grande chuva de raio amarelo para sua vida, para que você traga para sua vida muita sabedoria, muita lucidez, muita clareza, que é tudo que o raio amarelo ele intensifica na gente. Então pratique esse exercício de se imaginar na praia, de imaginar, mas você sozinho, tá? Nunca com outra pessoa, a não ser com seu mentor ou com seus guias espirituais. Não tenta aí levar pessoas que você acha que precisa receber esse raio. Deixa que elas se cuidem, assim como você está buscando o seu cuidado. A não ser que seja criança, bebê, né? Alguém que não tenha esse domínio ainda. Mas se for criança, você também pode ensinar. Pode colocar ali uma música tranquila e pode pedir para ele fechar os olhos, se imaginar numa praia, tomando ali, sabe, um banho gostoso numa praia cristalina, onde as águas são totalmente claras, que não precisa ter medo. Depois, saindo dessa água que limpa as nossas emoções, você pode imaginar tomando um banho de sol, né? Sendo banhado por uma luz muito forte do sol amarelo. Aí você imagina, né, envolto o seu corpo, todos os seus chakras, todos os seus poros, todos os seus órgãos banhados pelo raio amarelo. E sempre, sempre, como eu ensino em todos os meus vídeos, feche o seu corpo com raio azul, que é o raio da proteção, onde ele vai proteger toda a energia que você recebeu e não vai deixar ser vampirizado, né? Que as pessoas, às vezes, quando a gente é muito magnético e quando a gente expande e ilumina com o seu brilho próprio, isso atrai as pessoas também no sentido da inveja, de querer, às vezes se incomoda com o seu brilho, com a sua iluminação. Então feche o seu corpo com raio azul. Como eu faço isso? Imagina o raio azul descendo dos céus, cobrindo o seu corpo como se fosse um oval, né? Cobrindo todo o seu corpo, passando por toda o externo do seu corpo. Por dentro também pode imaginar tudo azul, e aí você acaba se protegendo aí. Interessante fazer isso de manhã. Olha que dica bacana, gente. Não vale compartilhar esse vídeo com outra pessoa aí, da seu parente, seus amigos, porque aí você vai estar muito protegido, muito magnetizado. Fernanda, mas eu não sou do raio amarelo. Como eu falei, todos nós temos todos. Então, o porquê não trabalhar o raio amarelo? Eu vou fazer uma prova, eu vou prestar um concurso, eu vou dar uma palestra importante, eu vou participar de uma reunião que eu tenho que me colocar de forma clara, que as pessoas me entendam. Trabalhe o raio amarelo da forma que eu estou explicando, que vocês vão ver como você vai se desenvolver e as pessoas vão falar, poxa, que bacana essa pessoa, hein? Então, espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e até a próxima. Beijo para todos.